Então, esse é o Espírito que está aqui. Jesus, sendo ouvido por todos os publicanos e pecadores da Galileia, e disseram, vamos lá, gente, ele não faz acepção de pessoas, ele é diferente. Ele acolhe todo mundo. Ele não fica separando o joio do trigo, ele não faz nada disso. Ele simplesmente deixa cada um se manifestar diante dele. Vamos lá, nenhum de nós será rejeitado. Nenhum de nós será rechaçado. Nenhum de nós será desprezado. Porque ele não olha para a gente como os fariseus nos olham. Eles olham com um amor sublime, um amor eterno, com o amor do Pai. É assim que ele nos olha. Então vamos lá, e foram todos. Todos. Essa ênfase aqui não é um exagero, ela é bem abrangente. Foi todo mundo, as coletorias de impostos ficaram vazias. E os pecadores abandonaram os seus postos e seus lugares de atividade e todo mundo se uniu. Eu gostaria de ter visto essa reunião com gente com as aparências as mais variadas, com os piercings, com as argolas nas orelhas, as mulheres pintadas com alguma extravagância, homens que se vestiam diferente de todos os religiosos daquele tempo, daquela hora, especialmente dos fariseus. Eram pessoas assim completamente mais livres, viviam muito mais de celebrações festivais do que de qualquer outra coisa. Esse grupo ali, avidamente, olhando para Jesus, enquanto Jesus falava com eles, e eles bebiam cada palavra. E em contrapartida a isso tudo, lá estavam os fariseus e os seus mestres da lei, e os seus teólogos zangados, com raiva de Jesus, que era o que acolhia, e não parava de pregar, e não exortava dizendo, olha, vocês só voltem aqui depois de pensarem bem se querem me seguir. Do contrário, vão. Mas não, Jesus não tinha esse assunto de censura para com ninguém. Nunca a gente vê nos evangelhos Jesus dizer, você não está preparado para me ouvir. O que eu tenho a dizer não é para gente como vocês. Ele acolhe a todos. Aos amigos, aos curiosos, aos antagonistas e até aos perversos. E também aos dissimulados, cujo coração ele conhecia muito bem. Mas ele acolhe a todos, ele deixa que cada um manifeste o fruto que carrega e que traz no coração. Diferentemente da religião que quer arrancar com forceps, confissões, adesões, entregas, finalizações, obediências pré-definidas pelo medo, pelo pânico ou pela ameaça de não entrarem no reino de Deus ou em qualquer outra coisa, e eles usem como objeto de barganha. Diferentemente da religião, Jesus acolhe. Acolheu, acolhe e acolherá sempre. E é isso que você tem que guardar no coração. Pois bem, nós estamos diante de um espírito de ciúme, de comparação, de raiva. E uma raiva também muito grande de Jesus, porque diz, este recebe pecadores e come com eles. Tem comunhão com eles, parte o pão com eles, bebe o vinho com eles, se alimenta, come carne de cordeiro com eles. E se refastela em alegria. Olha lá como ele está à vontade, no meio desse monte de pecador safado, cretino, que nunca se converteu, que nem circuncidados muitos deles são, e que vivem uma vida que parece até que esse Jesus não tem discernimento para saber quem são esses caras que estão aí, porque senão, se ele fosse de Deus mesmo, esse Jesus, ele teria que fechar a porta e dizer, vocês aqui não. E a atenção que ele dá a esses pecadores do mundo e da vida, a esses desigrejados, a esses dessinagogizados, a esses seres não congregados, ele acolhe e congrega e abraça. Se de fato ele fosse alguém interessado no Deus de Israel, ele não faria isso. Ele convidaria nós, ele aplaudiria nós, ele dizia, muito bem, vocês é que são os caras, vocês que são esses santarados, que não deixam passar uma vírgula, que botam todo mundo no inferno. Aleluia, é de gente como vocês que eu estou precisando. Mas não, como Jesus não queria nada com eles, a menos que eles em vindo, e Jesus deixava que eles viessem,
até permitia que eles perturbassem. A menos que eles se convertessem, então eles se tornariam exatamente como Jesus tratava todo mundo que chegava com o coração aberto. Mas não era o caso, nunca foi. E jamais veio a ser, e nem hoje é o caso. Eles continuam iguaizinhos a como eram há 2000 anos atrás. Zangados com Jesus, eles não dizem que estão, mas eles odeiam todo mundo que parece com Jesus. E carrega as marcas de Jesus, os traços de Jesus, os modos de Jesus, os gestos, os acolhimentos, o carinho, a bondade, a elegância divina de Jesus. Aquele poder de olhar o coração e não se importar com as aparências, de ver quais são as palpitações mais sinceras do interior e acolher a essas palpitações, a esses desejos íntimos, ao invés de estereótipos e de exterioridades. E isso, esses religiosos não podiam aceitar jamais, porque eles vivem só da cara para fora. Eles não têm vida interior. Jesus disse que no interior deles tudo era rapina, eram corpos em putrefação, eles eram como sepulcros pintados de branco, caiados de branco por fora, mas dentro estavam cheios de putrefação, de carne apodrecida. Assim Jesus descreve o interior dessas pessoas aqui. Essa é a introdução para você compreender o que se vai dizer daqui para frente nessas parábolas que nós vamos observar. A saber, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, do administrador infiel e do rico e do Lázaro. Tem tudo a ver com esse introito. E o público ao qual Jesus se dirige, isso vai ficar bem explícito, um pouco mais à frente, depois da parábola do administrador infiel, se vai dizer com clareza. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Eles começaram a murmurar aqui no início, no final já tinham perdido a linha. Eles estavam ridicularizando, botando a mão na barriga e fingindo gargalhadas mentirosas contra Jesus, por causa de cada coisa que Jesus dizia, que era totalmente diferente de tudo que eles eram e ensinavam. Dito isto, portanto, começa aqui a primeira parábola, que é resposta aos fariseus e aos escribas, que diziam: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus, da presença desses religiosos, cheios de apartheid maligno no coração, e na presença dos pecadores, ofendidos e chocados, e dizendo: meu Deus, estava tão bom, aí esses caras chegam para estragarem a festa de Jesus com a gente, da gente com Jesus. E Jesus toma a palavra e não diz nada que seja direto para aqueles religiosos murmuradores. Antes disso, então, e esse então é conectivo, diz: por causa, de um lado, da alegria dos pecadores que não podia cessar, não deveria cessar por causa da religião e dos religiosos, e de outro lado, respondendo à religião e aos religiosos, enciumados, zangados, amaldiçoantes, então, por causa disso, lhes propôs Jesus esta parábola. Esta parábola é para esse contexto. Preste atenção, porque o contexto é entre os pecadores do mundo e os religiosos da igreja, da sinagoga, ou do apartheid, ou do separatismo, conforme a gente vê até o dia de hoje. Quem é da sinagoga, quem é da igreja, quem é da congregação, tem esse supremacismo ariano espiritual, julgando todo mundo que não é como eles, não frequenta o lugar deles, não dá dinheiro onde eles botam, no mesmo gasofilácio, não se veste como eles, não tem a aparência deles, não segue os trejeitos e os cacoetes deles e tudo mais, as exterioridades deles, daquele gueto no qual eles vivem e ao qual representam. Os pecadores, que são apenas gente normal do mundo andando para lá e para cá, são vistos e odiados, porque os religiosos querem transformar e só acreditam que houve alguma mudança numa sociedade quando todo mundo fica com a mesma cara pálida deles e todo mundo vive a teatralidade que eles manifestam. Eles querem teatralizar o mundo e a sociedade, para que todos se tornem tão falsos e teatrais e exteriorizados e performáticos como eles o são. Não interessa o coração. Se o cara aprender a fazer os sinais e as mímicas religiosas, será acolhido e será aceito, não importa o quão putrefato
esteja no interior e no coração, o que Jesus trata de maneira totalmente diferente. Então lhes propôs Jesus esta parábola, como resposta a esse ambiente que eu acabei de descrever, não muito longamente, mas com clareza o bastante para qualquer um entender para sempre. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual? Ele pergunta, qual dentre vós? Ele devolve. Olhando para os fariseus, para os escribas, para os acadêmicos, para os doutores da lei, muito mais do que para os pecadores, para os publicanos e para as meretrizes, muito mais para eles. Qual dentre vós? Eu até posso ver Jesus estendendo a mão e definindo o olhar na direção deles. Qual dentre vós é o homem possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 que não se perderam e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Qual de vós? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque fazia parte do modus operandi de qualquer pastor responsável. Naqueles dias, pastor de ovelha, pastor de animais. Qualquer um deles, tendo 100 ovelhas, uma desaparecesse no final do dia, ele deixava as 99 lá no seu pasto, no seu aprisco, e saía à procura da única que não voltara, que desaparecera, que se perdera. E a alusão é muito óbvia. Vocês são os caras da congregação, vocês vivem juntos. Vocês dizem que são os salvos, são os santificados, são os separados para Deus. São os que carregam fantasias divinas num verdadeiro carnaval religioso de fantasiamento, de estereótipos, de expressões exteriorizadas. Então, vocês, me respondam. Vocês são aí gente da congregação. Se fosse uma ovelha de vocês, do negócio de vocês, vocês não fariam exatamente o que todo pastor responsável faz? Deixariam as 99 no aprisco e sairiam para procurar a que está perdida, desaparecida, antes que um animal a alcance e a devore e a destrua? Qual dentre vós? Porque ele conhecia essas pessoas e sabia como era o modus operandi no caso de ser um bem material. E uma ovelha era uma commodity importante e ninguém queria perder nenhuma. Quem ou qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Aí isso ecoa no ouvido deles. Mas eles não iriam querer entender. Entender eles entenderiam, porque nenhum deles aqui é burro. Eles só são duros de coração. Eles só são crentes do dogma. Eles só são mais crentes em religião do que em Deus. Eles são muito mais crentes da lei, das observâncias religiosas, do que da lei do amor, praticado pelo Pai em todas as coisas que dão fruto espontaneamente na natureza, na vida, onde Ele alimenta todos e essa natureza segue seu ciclo com harmonia e cada um é diferente do outro, mas são todos filhos dele, na própria natureza. Então, quando Jesus diz qual dentre vós, é porque ele sabia que ninguém iria se apresentar e dizer eu. Eu não quero nem saber, eu fico com as 99 e deixo aquela para lá, porque seria, no caso de alguém dizer isso, um testemunho de perdularidade, de descuido, de inobservância, de cuidados mínimos com os bens que possuíam, o que não pegaria bem para nenhum dos religiosos. Então Jesus provoca-os. É uma provocação, ao mesmo tempo em que é uma lição, dizendo, olha, eu aqui estou achando as ovelhinhas que estavam perdidas. Vocês não dizem que vocês, fariseus, escribas, saduceus e gente do templo e da religião, já são as ovelhas que não precisam de salvação? Já são os pecadores que não precisam de perdão? Já são os sãos que não precisam de médico? Então vocês não precisam, fiquem lá. Não é para vocês, eu não sei nem o que vocês estão fazendo aqui. Eles deviam estar lá na congregação de vocês, porque eu aqui estou num grande esforço de salvamento, de acolhimento, de inclusão, de abraçamento, para que todos eles se sintam outra vez incluídos e achados. A mensagem simples e original do Evangelho é essa. Jesus pergunta e diz, e achando-a, essa única ovelha que
Para quem tinha 99, pode parecer assim algo com menos valor, mas para o verdadeiro pastor, as coisas não são medidas por quantificações, mas pela realidade qualitativa da existência de uma vida perdida. E aí ele conclui dizendo: e achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, de alegria. Ele volta no cair do dia, na escuridão da noite, na direção das outras 99 ovelhas. Ele não precisa de público para se alegrar, ele se alegra sozinho, ele vem rindo na escuridão, voltando à procura do aprisco onde estão as 99, cheio de alegria no coração. E indo para casa, ele reúne os amigos e os vizinhos. Quando ele chega em casa, depois de ter tangido agora, não mais 99 ovelhas, mas 100, de volta para casa, e bota dentro dos lugares de cuidado e de guarda, chama os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo. Alegrai-vos comigo. O reino de Deus é um reino, como diz o meu amigo Osmar Ludovico, muito apropriadamente, é um reino de amigos. E aqui se diz que é exatamente isso que Jesus faz. Cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos. E reúne os vizinhos. Reúne o próximo. Reúne todos aqueles que podem ser solidários com a alegria dele. Todos aqueles que choram com os que choram e alegram-se com os que se alegram são os amigos de Jesus. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo. Quem tiver coração para a redenção, para a salvação, para o perdão, para o encontro do perdido, quem tiver bom espírito para celebrar o acolhimento do que tinha perdido o rumo na vida, quem tem essa boa alma, quem é gente de boa vontade o suficiente, venham e participem da alegria de Deus. Da alegria de Deus. Porque Jesus está falando aqui da alegria de Deus. Alegre-se com a alegria de Deus, alegre-se com a alegria do Cristo, alegre-se com a alegria do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Alegrem-se comigo, porque eu achei a minha. Essa é uma coisa que sempre me impressionou. Não é eu achei uma ovelha perdida, é a minha. Tem uma particularidade de amor, de pessoalidade, de intimidade, de troca de nomes. O verdadeiro pastor de ovelhas conhece as ovelhas pelos seus nomes, é o que Jesus diz em João no capítulo 10. Chama cada uma delas pelo seu próprio nome. Não é uma massa de ovelhas. O verdadeiro rebanho de Jesus é feito de gente que conhece umas às outras, e o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome, com carinho, com afabilidade, e dá a elas um cuidado e um trato pessoal. Quando diz: alegrai-vos comigo, porque já achei. Esse já é tão expressivo. Denota que enquanto não achasse, ele não estaria completo sem aquela ovelha perdida. Haveria um vazio no coração desse pastor, enquanto ele não achasse esta que estava perdida. E é mais do que só isso. Ele diz: eu já achei a mim. E é claro que ele não está falando de ovelhas no pasto. Ele está falando de gente. Ele está falando de publicanos, meretrizes, pecadores, trazendo uma mensagem para os fariseus e os mestres da lei, e querendo que eles entendam a relação pessoal que Jesus tinha com aquelas pessoas que eles abominavam. Eles odiavam a quem Jesus chamava de minha. É um outro choque que a gente vê todo dia como manifestação da religião em relação à liberdade de Jesus, amar a quem quer amar, acolher a quem quer acolher. Eu, no passado, fiz muito esforço para ver se as sinagogas e as igrejas e os ajuntamentos e as congregações cristãs conseguiam ter alegria pelas ovelhas desprezadas por todos, mas não para Jesus. E continuava amando-as do mesmo modo, e largando tudo para ir atrás delas, porque elas são prioridade dele. Porque o ser humano perdido é opção preferencial de Deus em Cristo Jesus, é o perdido, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aquele que diz que está achado, que sabe das coisas, que não precisa de nada, que já se resolveu no ambiente da religião, que já se garantiu. Jesus diz: então fiquem aí.
Eu não vim para vocês. Eles se dizem sãos. Eu sou médico, vocês não precisam de médico, eu não tenho tempo a perder com gente que diz que não precisa de Deus e não precisa de graça e não precisa de perdão e não precisa de amor e não precisa de acolhimento e não precisa de nada. Então, fiquem aí. Eu vim para quem precisa e para quem me encontrando se alegra. E ele chama esses que são os que ele define como já achei. A razão da minha alegria é porque já achei a minha ovelha perdida. E ele trata essa única ovelha como se ela fosse a única existente no mundo inteiro. É a minha. E tem uma lição tão linda, tão sigela, um ensino tão bonito de Jesus aqui, para você que queira. Nem todo mundo quer. A gente está vivendo num tempo do mundo muito estranho. Se fosse há 50 e tantos anos atrás, quando eu comecei a pregar, era gente chorando para todo lado, porque as pessoas estavam infinitamente mais sensíveis e não tinham ficado ainda cínicas, como boa parte da nossa geração se tornou cínica. Elas estariam chorando quando ouvissem essa pessoalidade de Jesus dizendo: alegrem-se comigo, porque a razão da alegria é que eu já achei a minha ovelha perdida, a minha é dele. Não é da sinagoga, não é da igreja, não é da religião, não tem dono nenhum humano, é dele, é a minha ovelha. Só eu posso encontrá-las. Só eu posso acolhê-las. Só eu posso curá-las. Elas são minhas. Eles podem desprezar o quanto queiram desprezar, achando que cuidar de um não tem o mesmo valor que cuidar de 99. Mas a lógica da graça de Deus, a lógica do Evangelho de Cristo é oposta à lógica eclesiástica, à lógica da mega igreja, à lógica das matemáticas religiosas, que não querem saber quem não apareceu, porque também não dava dinheiro mesmo, não ajudava muito aqui. Isso é a lógica que a gente vê em operação. Você note que nessas grandes igrejas, nessas churches e todo tipo de igreja, todo tipo, o pastor sabe especialmente o nome de quem dá grana, e quanto maior for a grana dele, mais você saberá o nome, o sobrenome, o endereço, o que ele faz, e quando ele faz aniversário, se ele está doente ou não está doente. Esses recebem atenção especial, porque são só esses que existem para esses falsos pastores. Mas para o pastor, para o bom pastor do Evangelho, 99 não são uma conta que o comove. Ele sai à procura de quem se perdeu. Não de quem diz, eu estou resolvido na vida, mas é do que se perdeu. E ele vai procurando algo que é dele, não é de ninguém mais. O valor daquele ser é para ele, é pertinente a ele. Foi criado por ele, cuidado por ele, amado por ele, está extraviado. E ele vai à procura, e quando acha, convida os seus amigos, os amigos de Jesus, para se regozijarem com ele, porque ele já achou a sua ovelha, a minha ovelha perdida. E aí Jesus conclui, preste atenção nisso. Ele conclui dizendo: digo-vos, todos ouviram. Mas de uma maneira muito especial, eu sei que ele estava olhando de modo intenso para os fariseus, os escribas, os religiosos e os seres do apartheid que ali estavam. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrependa, que era o contexto todo, eram pecadores. Estavam se arrependendo sem ser como arrependimento de João Batista, todo mundo gritando, chorando, batendo no peito. Com Jesus o arrependimento é diferente. É uma mudança de mente mesmo. Não é uma manifestação de grito choroso, de jogar a terra na cabeça, de sair em estado de quase automutilação para demonstrar tristeza. Não. Jesus lia os corações. Ele sabia quando a alma humana estava entrando num processo mutacional, quando a mente estava entrando num processo de metanoia, de mudança de mente para uma perspectiva original que o indivíduo nunca carregara antes. Isso é arrependimento. Embora estivessem todos alegres, e ele alegre com eles, come com pecadores, se banqueteia com pecadores, ri com pecadores, vai vendo a graça operar enquanto o cara gargalha chorando, come o pão com uma alegria quebrantada, bebe vinho com o coração completamente derretido, e Jesus está vendo isso. Não as performances de exterioridade, porque não são necessárias, a menos que sejam espontâneas, mas ele entende quando não havendo nada disso, todavia houve a mudança pela via do encontro
da felicidade, que diz: eu não, nem acredito que eu encontrei o que eu não buscava, o que eu nem sabia que me procurava. Olha ele aqui, a fim de mim, me querendo e me acolhendo. Que alegria! Na maior parte das vezes é assim a manifestação do arrependimento em Jesus. Aí a gente volta para o verso 7, onde ele diz: digo-vos, e assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, que faz essa metanoia, que muda de mente, que olha para mim e vê a resplandecência de quem ele pode ser. Olha para mim e vê o abraço, o acolhimento do meu Pai para com ele. E entende, me olhando, que ele pode ser como eu, parecido comigo, viver como eu, amar como eu, perdoar como eu, ser feliz com a minha felicidade, com a minha bem-aventurança. Pode se tornar um Macários, como a gente já viu durante meses ou semanas, lá em Mateus 5, está tudo aqui no YouTube. Eles viam e percebiam a identificação. Aquele que estava diante deles era totalmente humano, generoso, carinhoso, acolhedor, sorridente, bem-humorado, feliz. E não levantava obstáculos, só removia-os. De modo que ele diz aos amigos dele próprio: eu em verdade vos digo, e diz aos fariseus e aos antagonistas: prestem atenção, vocês que não entendem, que murmuram, e que se zangam, e que odeiam, e que sentem uma inveja infernal no coração. Eu digo a vocês, e assim haverá júbilo no céu. Pelo que eu estou fazendo aqui, os céus estão em estado de aplauso, os céus estão de pé, as criaturas celestiais, multidimensionais, estão em estado de perplexidade. Como Paulo disse, escrevendo aos Efésios, que os principados e potestades, quando vem o amor de Deus manifesto, eles aprendem sabedorias com a manifestação da graça sendo vivida entre os humanos. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, um só, do que por 99 justos que dizem que não necessitam de nenhuma natureza de arrependimento. Porque o reino dos céus não tem a ver com quem diz: eu não preciso do reino dos céus. O reino dos céus tem a ver com um único, que em algum lugar acolhe e diz: era tudo que eu estava buscando toda a minha vida e não sabia. Errei, pisei em mim mesmo, fiquei todo ferido, os espinhos me atravessaram, rolei pelos abismos, me feri em todos os modos possíveis, perdi o alento, perdi a esperança, achei que não havia mais solução nenhuma para mim, mas eis que no meio da noite tu me chamaste, eu ouvi a tua voz, e tu me chamaste pelo nome, e eu fui na tua direção e recebi o teu abraço. Um pecador que se arrepende vale mais, muito mais, do que uma mega igreja inteira de gente que nunca se arrependeu de verdade. Como hoje em dia a gente vê igrejas imensas e lotadas de gente que está lá para ganhar dinheiro, para entrar no leilão do Rolex, do Patek Philippe, do carro importado caríssimo que alguém vai doar para o pastor fazer uma revenda dentro da congregação. São igrejas que se transformaram em revendedoras de bens e um percentual grosso fica no bolso do pastor. Esses são os 99 que não precisam de arrependimento, que acham que quem está perdido é o mundo e não eles. E eu fico muito triste quando eu vejo gente que eu amo frequentando esses lugares, porque, como Jesus diz em Mateus 23, os líderes desses grupos são capazes de dar uma volta na terra para ver se eles acham um prosélito, fazem um discípulo, e aí ensinam esse cara a se tornar pior do que eles. Jesus é veemente quando diz: então, o fim do discipulado desse tipo de pastor perverso, ganancioso, só pensa em dinheiro e em se dar bem, os pastores do consumo, do culto ao consumo, é que eles são filhos do inferno, é Jesus quem diz. E tornam esses que se manifestam agora como discípulos deles, repetindo o mal que eles praticam, fazem-nos se tornarem 2 vezes piores do que eles, 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Eu acompanhei no curso da minha vida todo esse processo que hoje choca vocês. Eu acompanhei desde o início aqui no Brasil. Vai fazer 52 anos. Eu cheguei e vi. Estava começando em alguns lugares, na minha terra, em Manaus, já tinha alguns casinhos em Belo Horizonte, alguns no Pará, tinha já alguns
bem plantados, mas não eram tantos, no Rio, em São Paulo. Depois houve uma metástase. E nos últimos 35, 40 anos, a metástase foi horrorosa. Pegou para todo lado. E hoje o que a gente mais vê é o pioramento. Os caras de hoje, que aprenderam com os de ontem, os quais tinham aprendido com os de anteontem, até chegar à origem inicial dessa loucura toda aqui no nosso país, se tornaram muito piores do que aqueles em quem essas realidades se originaram. Porque não dá para o pior fabricar o melhor. Eles só pioram. O aperfeiçoamento dele a gente tem que chamar de o pioramento. O upgrade deles é um upgrade na direção do pioramento. De modo que eles estão piores do que os originários e os discípulos deles vão ficando cada vez piores, de modo que não há muita esperança na sucessão nem na mudança. Outro dia, tragicamente, morreu um deles num acidente de motocicleta. E você pensa que melhora? Não, piora. Já era horrível aquilo ali daquele jeito. Conseguiu ficar pior. Como tudo que vocês têm hoje de horroroso, eu lhes garanto, e não é por profecia, é por certeza da lógica do Evangelho e da natureza humana, ainda vai ficar muito pior. Essa apostasia de hoje vai ficar inconcebivelmente mais horrorosa. Quem quiser, anote o que eu estou dizendo e cheque e cobre de mim se não ficar. Ano após ano pior. Não vai melhorar. Digo-vos que assim haverá júbilo no céu por um único pecador quebrantado, arrependido. Houve um tempo na minha vida em que eu pregava para milhares e milhares. Eram estádios de futebol com 30, 40, 50, 100 mil pessoas. Eu já tive públicos no Brasil e fora do Brasil, de milhares de pessoas, como uma vez em Dresden, na Alemanha Oriental. Um público de cento e tantos mil indivíduos foi me ouvir no estádio, uma noite gloriosa, 2 noites lindas, extraordinárias. E aquilo me dava uma impressão que o reino de Deus estava crescendo, porque muita gente tinha vindo. Mas depois você vai aprendendo. E de fato o que importa é um. É você abraçar um e ser abraçado por um e ver que houve uma transformação genuína. E não apenas uma multidão curiosa. Eu já preguei para multidão de mais de 500 mil de pessoas. Em alguns lugares para quase 1 milhão de pessoas. E eu voltava para casa achando que eu tinha cumprido a minha parte. E nesse período, justamente, eu tinha cada vez menos tempo para uma ovelha. Até que de repente a minha ficha caiu de novo. Como era no princípio, eu voltei a ser. Voltei ao primeiro amor e agora eu sou convidado para ir para lugares que qualquer um quereria aceitar, porque tem muita gente. Mas eu olho e digo, o que eu vou fazer lá? Eu só vou ser um peru de festa. Eu só serei um novilho cevado. Eu só vou criar uma impressão de corroboração e de validação em relação a algo que eu abomino e não concordo com nada. E aí eu prefiro ir para um hospital, eu prefiro atender uma pessoa, eu prefiro ir orar por alguém desesperado, eu prefiro acolher um por um os aflitos, porque a lógica divina é totalmente invertida e diferente da lógica dos publicanos, dos escribas, dos teólogos, dos especialistas em crescimento de igreja, dos que querem multidões e multidões, do pessoal da teologia do domínio, que quer tomar inclusive o governo nacional, fazendo teocracias em nome de Jesus. Esse pessoal está perdido, totalmente perdido, como Jesus disse, são filhos do inferno, infelizmente, e produzem outros filhos do inferno, infelizmente. E a tendência é que onde quer que eles toquem, tudo apodreça. Parece aquela feiticeira do Nárnia, do C.S. Lewis, do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Onde ela tocava, tudo virava pedra. É o que acontece com esses indivíduos. Eles tocam e o coração do ser humano fica empedrado.